Graça e paz, queridos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite para tão somente falarmos a sua palavra. Vê como que é interessante. Um pastor estava ministrando a palavra e ele enfatizava a sua mensagem. E ele dizia: nós somos pó, nós somos cinza e nada somos. Nós somos pó, nós somos cinza e nada somos. Nós somos pó, nós somos cinza e nada somos. Quando ele terminou a mensagem, ele chamou o irmão que estava lá na porta para fazer a última oração. E o irmão veio orar. E ele começou a orar: Senhor, abençoa o teu servo que é pó. Abençoa minha esposa que é pó. Abençoa os meus filhos que são pozinhos. Enfim, abençoa a poeirada toda da tua igreja. Se eu enfatizar alguma coisa, não se preocupe, eu não vou te chamar para fazer a última oração. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 18 ao 24. Atos dos Apóstolos 27, do 18 ao 24. Minha tradução é a ARC, Almeida Revista Corrigida. Quem achou, diga amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. 18. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, ou seja, uma grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém. Os capítulos 27 e 28 de Atos são as partes mais dramáticas desse livro. Os capítulos 27 e 28 são uma espécie de diário de bordo do que aconteceu. E somente uma testemunha ocular poderia descrever os dados náuticos geográficos, a quantidade dos dias dessa viagem, os portos particulares que eles pararam e os ventos contrários. Lucas era essa pessoa. E por que Lucas ele dispensa 2 capítulos para falar de uma viagem e de um naufrágio? Seria para mostrar que Paulo era um homem corajoso num momento de dificuldade? Não. A resposta para isso está em Atos 23, 11. Jesus falando para o próprio Paulo: da mesma maneira que você testificou de mim em Jerusalém, importa que você vá testificar de mim em Roma. Então, é da vontade de Deus que Paulo vá até Roma falar a palavra do Senhor. Então, as tempestades da vida, elas não anulam o propósito de Deus. O que acontece aqui? Quem são os tripulantes dessa embarcação?
Paulo, um dos prisioneiros, Aristarco, o macedônio, Lucas, Júlio, o centurião, que era a autoridade máxima nesse navio. Um centurião andava com cerca de 80 a 100 soldados. Os presos, que seriam mortos nos jogos de entretenimento de Roma. Então, o piloto e o mestre, que era o dono do navio. De Cesareia a Sidom, 130 quilômetros, um dia de viagem. Eles chegam no primeiro porto particular. E aí, Júlio, o centurião, a Bíblia diz no versículo de número 3, do capítulo 27, que Júlio tratou Paulo humanamente. Um oficial romano tratou Paulo humanamente. Tratou Paulo como um amigo. Ele foi cortês, tratou Paulo como um cavalheiro, porque ele sabia que Paulo era um erudito, um homem que tinha visões do céu. E aí ele fala com Paulo humanamente: vai lá, desce, vai ver os irmãos, trata da sua gastrite, trata do seu enjoo. Ele não fez uma ameaça. É o seguinte: se você quiser fugir, eu sei que você pode. Eu vou colocar uma escolta atrás de você, qualquer coisa a gente vai decapitar você aqui mesmo. Não, ele não fez isso. Ele confiou na palavra de Paulo. Paulo foi e Paulo voltou para a sua prisão, que era o navio. Sabe por que Paulo fez isso? Porque a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do capeta. Não adianta ser crente e não ter caráter. Não adianta ser crente e não ser honesto. Paulo foi e Paulo voltou para o seu lugar. Nossa, aquele irmão canta muito bem, mas ele é todo enrolado. Nossa, ele prega muito bem, mas o nome dele, Deus que me livre. Crente tem que ter palavra. Crente tem que ser sim, sim, não, não, porque é o ensinamento de Jesus. Eles entram no barco, seguem mais um porto, eles param novamente, e aí o centurião Júlio, ele acha um navio que vai para Alexandria. É um navio maior, ele tem 55 metros de comprimento, ele tem 13,5 metros de largura por 12 de profundidade. Tripulação total, 276 pessoas. E aí eles vão um pouquinho mais, eles param em bons portos. Era um porto particular, um lugar lindo para se ficar, mas eles acharam aquele porto um lugar incômodo. E eles seguem a viagem, só que quando eles estão saindo, Paulo vai e dá uma advertência. No versículo de número 10, Paulo vai e diz: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Paulo deu uma advertência para aqueles homens. Aí o que acontece? O centurião, ele olha para o piloto, ele olha para o mestre, que era o dono do navio comercial, estava levando trigo. A gente não pode ficar parado aqui. E eles estavam navegando num momento impróprio de navegar. Eles iriam passar por um cemitério de naufrágios. Paulo fala: não é o momento, a gente tem que ficar aqui. E aí o centurião olhou para o mestre, olhou para o piloto, e na soma das papeletas deu 3-1, venceu a maioria. Mas nem sempre a maioria está com a razão. A Bíblia diz, Jesus disse em Mateus 7,13, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho, e muitos são os que entram por ela, o caminho da perdição. Jesus é a porta estreita, o caminho difícil, mas que conduz à vida eterna. Então nem sempre a maioria está com a razão. Não é porque todo mundo está se tatuando que você vai se tatuar também. Então na vida, quando nós não olhamos as placas de sinalização da vida, podemos ter sérios problemas. Paulo deu essa advertência. E a Bíblia diz em Eclesiastes 9:17, as palavras do sábio devem, em silêncio, serem ouvidas mais do que o clamor que domina sobre os tolos. Tem uma tradução que diz tonto.
Às vezes você quer dar um conselho para ajudar uma vida, um casal, um filho, um adolescente. A pessoa nem para escutar, ela já te atropela. E ela começa a falar junto com você, mas a Bíblia está nos ensinando que nós devemos em silêncio ouvir as palavras do sábio para que possamos aprender. Paulo deu uma advertência e eles olharam um para o outro e alguém deve ter pensado, bom, esse Paulo entende de escritura, de pergaminho, de Bíblia, de leis, mas do mar ele não entende coisa nenhuma. E para ajudar o que eles queriam, a Bíblia diz que deu um vento favorável. O versículo de número 13 está dizendo, e soprando o sul brandamente. Pronto, quando deu vento, aí, tá vendo? Esse Paulo não entende nada. Tudo está ao nosso favor. Agora vamos pegar, levantar a vela e vamos correr. Vamos continuar a nossa viagem. Só que se você pegar esse capítulo 27, são 44 versículos. Só tem um vento favorável, o resto é tudo vento contrário. E aí esse vento favorável não durou muito não, durou um versículo. A Bíblia diz que não muito tempo depois, no versículo 14, a Bíblia diz que deu um pé de vento. Sabe o que é pé de vento? Eu já ouvi falar de pé de alface, pé de moleque. Lá em casa, quando a gente fazia arte, levava um pé de orelha. Muitos aqui já levaram pé de orelha. Não era nem pé de orelha, era pé de orelha. E aqui a Bíblia está falando de um euroaquilão, um pé de vento, um ciclone. São duas palavras, grego e latim. A junção dessas palavras é vento do nordeste. Eles precisavam de um vento do sul. O vento foi tão forte, tão forte, que na geografia bíblica, eles foram arrastados fora da rota cerca de 36 quilômetros. Eles não sabiam mais aonde estavam. A Bíblia diz com estas palavras que eles não conseguiam controlar mais o navio. Eles não tinham força. A Bíblia diz que eles deixaram o barco ir à toa. Não tem mais como controlar. O barco estava para se despedaçar. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram cordas e começaram a amarrar o barco para o barco não se despedaçar. Porque eles não pararam para ouvir uma palavra de conselho. Não pararam para ouvir a palavra de Deus que estava na boca de Paulo. Você pode ter perdido o controle do seu casamento. Você pode ter perdido o controle dos seus filhos. Você pode ter perdido o controle das suas finanças. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus está na frente. Jesus está no controle. Jesus está adiante, Ele tem as rédeas da história na sua mão, Ele não perdeu uma batalha, e nesse barco que o céu está descontrolado, Ele vai entrar no seu barco nessa noite, e o propósito de Deus não vai ser anulado, porque você pode não gostar da vontade de Deus, você pode rejeitar a vontade de Deus, você pode não entender a vontade de Deus, mas no final ela será concluída para a glória do seu nome. Oh, louvado é o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui pela sorte, você não veio aqui pela coincidência. Foi o Senhor que te trouxe aqui nesta noite, porque Ele tem palavra de vida para restabelecer você. E eles estão desanimados, eles estão entristecidos. Sabe por quê? Porque eles estão vendo só uma coisa na sua frente: morte. Nós vamos morrer. O ciclone não parava, o vento não parava, e já aliviaram um pouco da carga, e o barco está para estourar, o barco está para arrebentar, e aí de repente eles param, ficam desanimados, e a Bíblia diz no versículo 20, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Tem gente aqui que vem na igreja: eu tenho esperança que eu vou arrumar um serviço melhor, eu tenho esperança que eu vou ter a minha casa própria, eu tenho esperança que o meu marido vai voltar para a igreja, eu tenho esperança em Cristo que eu vou ser curado dessa enfermidade. Mas aqui está dizendo que eles não tinham mais esperança. E a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. E se o seu coração está enfraquecido nessa noite, o Senhor vai te fortalecer.
O Senhor vai renovar as suas forças. Você tem que olhar para cima, porque é do alto que vem o nosso socorro. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Eles estavam todos desanimados. E aí Paulo, quando viu que estava todo mundo desanimado, com medo da morte, Paulo disse: Ei, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Porque nessa mesma noite, tem alguma coisa errada aqui. Nessa mesma noite, no versículo de número 23, ele está falando nessa mesma noite. Só que no versículo de número 20, está falando que eles não sabiam o que era dia e o que era noite. E como é que Paulo está sabendo que é nessa mesma noite? É porque quem tem o Espírito Santo sabe discernir as coisas. Quem tem o Espírito Santo sabe aonde pisa. Quem tem o Espírito Santo sabe o que faz. Quem tem o Espírito Santo tem boa companhia para tomar as decisões corretas. Paulo estava com o Espírito Santo. E ele disse: nessa mesma noite, o anjo do Senhor me apareceu. De quem eu sou, de quem eu sirvo, de quem eu adoro. E ele disse: Paulo, importa que você seja apresentado a César. E eis que eu te dei todos que estão nesse barco na tua mão. Deus entregou 276 pessoas na mão de um homem. E aí aquela palavra deu ânimo para eles. Eles estão animados agora. Eles sentiram que a palavra de Deus deu esperança para eles. Não te mostre frouxo no dia da tua angústia, porque a tua força será pequena. Você começa a olhar para o problema e dizer: meu problema é grande, meu problema está grande, meu problema está cada dia maior, meu problema está... Inverta isso. Olha o tamanho do seu Deus. Quando você estiver sozinho, que o inimigo vier te atormentar, você tem que falar: diabo, eu e Deus somos a maioria. Se o diabo vir falar do seu passado, fale para ele do seu futuro. Na presença do Senhor, coisa nova, nova criatura, na presença do Senhor. Paulo está ali, ele deu aquela palavra para eles, e eles foram animados, e criou uma esperança no coração daqueles marinheiros, dos presos, dos soldados, do centurião. De repente o barco começa a querer afundar, parece que ele está descendo, e a Bíblia fala uma coisa muito interessante. No versículo de número 30, a Bíblia diz que os marinheiros começaram a querer fugir, porque o barco vai se arrebentar. Sabe o que eles fizeram? Pegaram os botes salva-vida e começaram assim, já querer entrar no bote salva-vida. Começaram a querer fugir do barco. Aí Paulo, que era um dos presos, mas agora não era tão preso. E aí ele chega e olha para o centurião e diz: quem for fugir do barco não terá salvação. Você está há pouco tempo na IBC? Você está há muito tempo? E por que você está com o pensamento de sair? Você falou isso para Deus? Você pensou? Você orou a Deus? O Senhor está falando para você ficar dentro do barco. É para ficar no barco. Porque dentro do barco, Cristo está dentro do barco. E com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco. E aí Paulo falou para o centurião, e o centurião deu a ordem: cortem as cordas. Soltaram os botes salva-vidas. Todos ficaram no barco. De repente, passam-se os dias. Sabe o que acontece? Sabe quantos dias que eles estão nessa viagem? 14 dias. Sem comer. Enjoados. Vômito. Para lá e para cá. De repente, desanimaram de novo. Aí Paulo vai e diz no versículo de número 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um. Olha que palavra. Até eu, se estivesse naquele barco, meu cabelo não ia cair, porque é uma palavra de promessa. E eles se animaram de novo. Paulo não estava importando soldado incrédulo, preso, incrédulo. Ele não estava importando, não importa se é seixonoye, se é espírita, se é incrédulo. Eu vou adorar o meu Deus.
A pessoa vai num restaurante e tem vergonha de agradecer o alimento. Quando o garçom sai, ele passa a mão no olho, Senhor, meu Deus, agradeço, com vergonha de agradecer o alimento que Deus deu. Paulo não teve essa vergonha. Ele pegou, deu graças a Deus pelo alimento. E chegou nenhum, come aí, meu amigo. Pega aqui, come esse pão para a sua saúde. Pega aqui, vem cá, come esse pedaço aqui. E o ânimo voltou novamente naquele navio. Sabe o que eu entendo aqui? Paulo deu a primeira palavra, animou. Passou um tempo, eles desanimaram. Paulo vai dar uma palavra de novo e ânimo de novo. É por isso que quando você deixa de vir à casa de Deus, você fica fraco. É por isso que quando você não está num culto presencial, você vai se enfraquecendo. Porque Deus marcou a bênção, não foi lá na sua casa. Deus marcou a bênção aqui, na casa dele. Se nós não tivéssemos um lugar para adorar a Deus, é uma coisa. Mas Deus nos deu um santuário para glorificar, enaltecer, adorar, aplaudir o nome santo de Jesus. Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. E aquela palavra trouxe ânimo novamente para eles. Eles ficaram animados, porque é a palavra que nos anima. E aí de repente, sabe o que aconteceu? O barco está para se espatifar. O barco vai afundar. O barco mesmo aliviando a carga, o barco está afundando. E eles estão com medo, onde é que nós estamos? Será que os peixes vão nos comer? Estava frio, estava chovendo. E de repente, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no versículo 42 do capítulo 27, os soldados tiveram uma ideia para matar os presos. Já que o barco vai afundar, e pela lei romana, se um preso fugisse, o soldado que estava tomando conta daquele preso, ele teria que ser executado no lugar dele. Então, se os presos vão sair a nado, vamos matar eles agora. Olha só. Por causa dos presos, quase que Paulo foi morto. Por causa de Paulo, a vida deles foi poupada. Oh, glórias ao nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que o próprio centurião tirou o intento do coração dos soldados. Eles tiveram uma ideia para atrapalhar a vida de Paulo. E o centurião tirou aquele intento do coração dos soldados. Tem gente que está tendo ideia contra você. Ideia para destruir a sua vida. Ideias para atrapalhar o seu negócio comercial, financeiro. Tem gente que tem inveja e tem ideias para atrapalhar o andamento da sua vida. Mas às vezes não vai ser nenhum irmão da IBC. Deus vai colocar uma pessoa que talvez você nem conhece, que essa pessoa vai vir te ajudar. E você vai saber que é o nome do Senhor que será glorificado na tua vida. Tem gente que tem ideias malignas, mas nenhuma ferramenta preparada do diabo prosperará sobre você, porque o Senhor está quebrando isso agora. E o Senhor está te dando vitória em o nome de Jesus. Por causa dos presos, quase que Paulo foi morto. Por causa de Paulo, a vida deles foi poupada. Você está vendo o que você faz de diferença nessa terra? Você é luz, você é sal. Você não é o ácido da terra, você é o sal que salga essa terra para ela não apodrecer. Jesus está voltando e você ainda está salgando, está falando do nome poderoso de Jesus. Quando acontece isso, que o centurião tira esse intento do coração deles, sabe o que acontece? O centurião fala assim, pegue pedaços de pau, madeira, atirem-se no mar, os que sabem nadar primeiro. Agora deixa eu te falar uma coisa, 276 pessoas. Eu sei que aqui tem gente que aprendeu a nadar em escola de natação, sabe nadar muito bem, de frente, de costa, borboleta e assim por diante. Tem gente que aprendeu a nadar lá na roça, na lagoa, na represa. E tem aqueles que têm pavor de água. Quando vão na praia, a água está na canela e ele, olha, aqui está fundo, olha, aqui está fundo, tem um medo da água. Corre, tem um pavor de água. Você acha que no meio de 276 pessoas, todos sabiam nadar? Não. E aí, eles vão agora se atirar na água. Eu não sei se tem peixe, se tem tubarão, o que tem. Essa água gelada, não sei para onde que eu vou.
Mas quando eles pegavam naquele pedaço de madeira e abraçavam, e falavam, eu não vou morrer, porque tem uma palavra na boca do apóstolo Paulo, que Deus disse que tem vida, e Deus entregou a minha vida na mão dele, e eu não vou morrer. Existe uma promessa sobre a tua vida. Se alguém diz que você vai morrer, retire isso da sua mente, retire isso dos seus ouvidos, porque a palavra tem que vir do Senhor que rege a nossa vida. Você sabia que você não é regido, conduzido por horóscopo? Crente não tem horóscopo. Você não é de Áries, você não é de Gêmeos, você não é de Capricórnio, você é de Jesus de Nazaré. Você não tem que abrir um aplicativo e, hoje eu não posso usar lilás, eu tenho que usar verde, hoje eu tenho que sair, eu tenho que dar 3 pulinhos com a direita, porque tá. Você não é regido por horóscopo, nós somos regidos pela Bíblia, pela palavra de Deus que não cai por terra. É essa palavra que te trouxe aqui nessa noite, é essa palavra que é vitamina para as nossas almas, é essa palavra que cura, é essa palavra que transforma, é essa palavra que liberta, é essa palavra que modifica, é essa palavra que te levanta, é essa palavra que te enche de ânimo para prosseguir nessa jornada. Bendito é o nome do Senhor para sempre. E eles foram nadando, chegaram a uma praia, chegaram a uma terra, a ilha de Malta. E aí começaram a contar, soldados, presos, Aristarco, Lucas, 274, 275, 276. Ninguém morreu, porque havia uma promessa, uma palavra de vida na boca do apóstolo Paulo. É repreendido nessa noite todo desejo de suicídio, é repreendido nessa noite todo espírito de morte, é repreendido nessa noite em nome de Jesus, porque a vida está aqui. O diabo veio para matar, para destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, para a glória do seu nome. Eles chegaram na ilha de Malta, ali estavam os bárbaros, tá? Bárbaros aqui não são rudes, não são pessoas selvagens. No grego, bárbaro é barbarói, são pessoas nativas, humildes, simples. E eles começaram a ajudar Paulo a fazer uma fogueira. Porque eram 276 pessoas, estava frio, estava chovendo, não era nem para Paulo fazer isso, era para os soldados fazer isso, que eles eram mais novos e mais fortes. Mas Paulo, um líder, dando exemplo, pega um graveto aqui, pega um graveto ali, e a fogueira tinha que ser grande, fogueira santa de Israel para 276 pessoas, tinha que ser uma fogueira bem grande. E aí quando ele está pegando, quando ele pega um graveto, vem uma víbora pendurada na mão dele, uma víbora. Na mesma hora, os nativos, os bárbaros, fizeram um julgamento precipitado. Esse homem é um homicida. A justiça não o deixa escapar. Justiça não é a nossa justiça eleitoral. Era justiça, era uma deidade, era um ídolo. A justiça não o deixa escapar. Ele não morreu no mar, vai morrer aqui na praia. E Paulo pegou a serpente que picou ele, balançou, tacou no fogo e ela queimou. E aquela acho que falou assim, eu estava quietinho aqui, eu vou jogar todo o meu veneno em você. Picou Paulo. E eles estavam ali esperando Paulo morrer. Eles fizeram um julgamento precipitado. Nós, muitas vezes, fazemos julgamentos precipitados. Olhamos a pessoa e começamos a dizer, esse aí tem um jeito de ser metido, hein? Vixe, aquela ali, quem manda na casa é ela, está na cara. Nossa, aquele ali parece que só dá ele. E muito tempo atrás, muitos anos atrás, veio um irmão perto de mim e começou a falar, você conhece que fulano? Não. Vixe, aquele ali é metido, aquele é orgulhoso. Na conversa só dá ele. Vixe, ele é o tal. Olha, ele falou tão mal do irmão, que quando o irmão chegou perto de mim, quase que eu fiz o sinal da cruz. E aí fui conhecendo a pessoa, bom pai, trabalhador, dizimista, homem de oração. Quem não era lá essas coisas, quem veio falar dele.
E a princípio fazemos um julgamento precipitado porque não conhecemos a pessoa. E aí eles fizeram um julgamento precipitado sobre Paulo. Vamos contar, porque ele vai morrer. Eu atendi um cliente e eu vi que esse homem estava com dificuldade de mobilidade para andar, tal. E aí conversa vai, conversa vem, ele falou que estava no sítio, foi mexer num monte de madeira, de repente uma jararaca picou ele. Em questão de segundos ele sentiu o corpo adormecer, estava com um monte de sequela. Jararaca é perigosa. Urutu-cruzeiro é pior ainda. E tem uma que é a mamba africana. Ela dá hemorragia em questão de segundos, a pessoa para, morte na certa. Os maltenses já estavam contando, ele vai cair, vai morrer. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 397, 398, 690. Esse homem não morre, esse homem é um Deus. Primeiro era um assassino, agora é um Deus. Paulo, ele não pegou o veneno não chegou nele, porque ele já tinha o antídoto. O antídoto é Jesus de Nazaré. Se você não tem esse antídoto, você vai ter o convite nessa noite para sair com Jesus de Nazaré dentro do teu coração, levar ele para a sua casa, e é ele que vai rebater todo o mal. O diabo tem os dardos inflamados, mas Jesus é o anti-inflamatório que nos protege e nos livra do mal. Louvado é o nome do Senhor. Se é para Jesus é mais forte. Jesus é o nosso anti-inflamatório. Jesus, ele é o médico dos médicos. Jesus, ele é a nossa cura, ele é a saúde. Para finalizar, o pai de Públio estava com febre e disenteria. Sabe o que aconteceu? Públio era uma espécie de prefeito na ilha de Malta. E o pai dele estava com febre e com disenteria. A disenteria é mais forte que a diarreia. A disenteria vem com muco e sangue nas fezes. Eu não acredito que naquele tempo tinha fitalomicina, imosec, floratil, florastor, interogermina, repoflor. Não acredito que naquele tempo tinha maisena com limão, mas tinha o apóstolo Paulo. Não era nem o Paulinho, nem o Paulão, nem o Pauleca. Era o apóstolo Paulo. Paulo coloca as mãos sobre o pai de Públio, a febre vai embora, a flora intestinal é restabelecida, aquele homem se coloca de pé, curado instantaneamente pelo poder da oração. Ele foi curado. Sabe como que termina essa mensagem? Eles ficaram 3 meses em Malta, 90 dias. O versículo de número 10 do capítulo 28, a Bíblia diz que os maltenses proveram todas as coisas necessárias para Paulo. Sabe o que eu entendo aqui? Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das tuas coisas. Eu não sou pregador, me chamaram para pregar, muito tempo atrás, eu fui. O pastor daquela igreja disse, eu vou te dar a oportunidade, 8h10 eu te passo a palavra. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu cheguei mais cedo, porque eu não sou a cereja do bolo, eu faço parte do bolo. E quando eu cheguei na igreja mais cedo, 2 ladrões me pegaram na porta da igreja. Eu estava colocando o terno, e eles falaram, entra, você vai dar uma volta. Eu falei, não, eu sou o pregador, eu vou pregar. Não, entra, você vai dar uma volta com a gente. Os irmãos que estavam fora da igreja não puderam fazer nada. E o interessante é que eu fiquei no banco de trás e os 2 no banco da frente. E aí começou a tortura psicológica. Me dá o cartão. Eu falei, eu não tenho cartão. Me dá o celular. Eu não tenho celular. Você está mentindo. Sabe o que eu falei para ele? Eu sou um homem de Deus. A palavra diz sim, sim, não, não. Eu não estou mentindo para você. Então me dá o dinheiro. Eu trabalho no comércio, dei o dinheiro que estava no bolso. Não dei o dinheiro que estava na meia, porque eu sou crente, não sou bobo não. E aí dei o dinheiro que estava no bolso para ele. Não sabiam dirigir, quase que um ônibus nos pegou. E aí eles foram, esse carro tem seguro? Eu falei, o carro tem seguro. Você quer que eu sumo com o carro para você? Eu falei, não, aí eu estou concordando com o ladrão. O que você fizer é sua consciência. Me deixaram ali perto da Anhangamelo. E aí foi desse jeito, nem mais nem menos. Eu falei, agora eu não tenho dinheiro para ir para casa. Olha o ladrão bonzinho. O dinheiro que era meu era dele, agora ele estava dando o dinheiro dele para mim ir para casa. Aí eu desci do carro, atormentado,
branco, tremendo. E fui andando. Sabe onde que eu fui sair, irmãos? Lá na igreja que eu ia pregar. Irmãos, não há dinheiro na terra que pague isso. Quando eu cheguei na igreja, toda a igreja de joelhos, orando por um irmão que eles não sabiam aonde estava. E eu, quando cheguei ali, foi a resposta da oração daquela igreja. Subi no púlpito, não tenho esse costume, subi no púlpito. Sabe que hora que era? 8h10, e eu comecei a pregar. Não preguei com tristeza, preguei com alegria, porque eles levaram um bem material, eles não levaram a minha alegria. A nossa alegria tem nome, a nossa alegria é Jesus de Nazaré, é Jesus quem nos dá alegria, louvado é o nome do Senhor. Preguei, quando terminou o culto, um irmão me levou para casa, cheguei, contei para minha esposa, para minha irmã, oramos, eu fui jantar, porque eu sei que esse negócio de delegacia demora, é melhor eu ir com a barriguinha cheia do que com a barriguinha vazia. Aí jantei, quando eu estou saindo de casa, o telefone tocou. É a casa do senhor Ricardo Faria Braga? Eu falei, é aqui mesmo. Seu carro foi roubado? Assim, foi. Seu carro está aqui no Rio das Pedras. A chave está dentro, está travado. E tem 2 soldados fazendo escolta para o seu carro. Vem buscar o seu carro. Peguei o vizinho, peguei a chave, fui buscar o carro. Eles levaram minha carteira. E aí eu falo, eu vou no poupa-tempo e tiro outra. Fui trabalhar no outro dia. Tocou o telefone lá onde eu trabalho. É aqui que trabalha o senhor Ricardo Faria Braga? Eu falei, é aqui mesmo. Eu achei uma carteira com todos os seus documentos. Fui lá na casa da pessoa. Quando cheguei, era uma irmã de uma denominação. E nós glorificamos o nome do Senhor. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das tuas coisas. Eu posso até cantar. O Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez, até mesmo que eu não merecia. O Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez, até mesmo que eu não merecia. O Senhor me deu tudo outra vez. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite, pela tua palavra, Senhor, que é poderosa, Pai. Aonde estiver ideias, Senhor, contrárias para derrotar os teus servos, Senhor, aonde estiver uma armadilha preparada, aonde estiver, Senhor, um vento fechado, forte, Senhor, veemente, aonde estiver, Senhor, a atrapalhação que queira derrotar, Senhor, os teus filhos, Pai, o teu propósito será concluído, a tua vontade será concluída, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe nesta noite, Senhor Jesus, para ouvirmos a Tua palavra, para adorarmos o Teu santo nome. Aonde estiver a doença, Senhor, seja nos pés, seja nos ossos, no sangue, no coração. Ó Senhor, Tu sabes, por dentro e por fora, limpa agora, afasta este mal, Senhor, e que o Seu propósito, que a Sua vontade seja cumprida em cada um de nós. Deus maravilhoso, te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que está aqui, Senhor, nesta noite. E que o Senhor possa nos levar em paz, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe. E que o Teu nome seja exaltado para todos, sempre, sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.